Eu te saúdo com a paz do Senhor, dando início ao primeiro trimestre de 2025 da classe de adultos. Na lição de hoje, eu vou falar para você a respeito de heresia e seita. Qual a diferença entre elas? Como identificar uma seita, por exemplo. Além disso, também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. Fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você não gostar, você deixa o seu dislike. É importante também que você deixe aqui os seus comentários, as suas opiniões. Lição 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áudio. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Aqui então já te dou aqui a primeira resposta sobre a questão da heresia. O que é uma heresia? Heresia é uma prática, é quando alguém, aqui dá duas formas de fazer isso, né? Primeiro, a pessoa criar uma questão específica, né? Colocar a igreja, por exemplo, dentro de uma academia, por exemplo, né? Ou uma outra coisa parecida que você vê que a academia não encaixa com a questão bíblica. Por quê? Porque a academia é um lugar que geralmente as pessoas vão para se exercitar e também muitas vezes para mostrar seu corpo, na verdade é essa. Então não é um ambiente para ser uma igreja, mas já existe aqui no Brasil uma igreja que está aí dentro da academia com a desculpa, né, para dizer que para atrair as pessoas. Bom, a verdade é que em João 16,8 nos diz que somente o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eles acreditam que fazendo isso, ou colocando umas luzes ou coisa do tipo, é uma forma de atrair as pessoas, ou também numa festa caipira gospel, por exemplo, né, quadrilha gospel, carnaval gospel, entre outras coisas. Então isso é uma forma de fazer uma heresia, de criar uma heresia. Veja que eu falei aqui para você uma heresia, que é uma questão de colocar dentro de um ambiente que não tem nada a ver com a igreja, e também criar uma festa, trazer uma festa pagã para dentro da igreja com o nome gospel, por exemplo. Isso é um tipo de heresia. Qual é o outro tipo de heresia? É quando, geralmente essa aqui é bem usada, é quando uma pessoa usa de má fé, usa a Bíblia, um texto específico, para pautar as suas crenças erradas. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal do kardecista, né, ou quem é kardecista, eles usam um texto de Provérbios capítulo 4, versículo 18, para formular a tese da reencarnação. Ou seja, eles pegam um texto fora do seu contexto, cria uma questão acerca desse texto para dizer que aquilo ali é válido, que aquela doutrina deles é válida. Então, isso são algumas formas, né, as duas principais formas de criar uma heresia. Introdução. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Olha que é importante observarmos a questão da roupa nova, né? Quando, te dar um exemplo aqui, por exemplo, quando nós pegamos, né, alguém pega, por exemplo, um morador de rua e coloca uma roupa nova nele, o que vai dar a entender? Para quem vê, é uma pessoa que está ali bem perfumada, de banho tomado, entre outras coisas. E aqui eu não quero entrar aqui na ideia de colocar o morador de rua como uma pessoa desprezível ou com menos valor, não é esse. É só para exemplificar algo que eu quero passar para você. Então o que acontece? Eles pegou alguém, um morador de rua, colocou nele uma roupa nova, um terno novo, por exemplo, uma gravata nova, uma camisa nova, um sapato novo. Aparentemente, onde esse homem chegar, vai aparentar o quê? Que ele é uma pessoa que está bem alinhado. No entanto, se observarmos, se chegarmos perto, perceberemos que ele não está perfumado. Por quê? Porque ele só teve uma roupa nova. Ele não tomou um banho. Então ficou daquele jeito, né? E também, entre outras coisas, também que pode ter ali no morador de rua. O que eu quero dizer com isso para você? A heresia, ela é parecida. Ela vem com uma roupagem nova, ela aparenta algo novo, aparenta que é uma coisa muito boa, mas quando nós chegamos perto e observamos que realmente ela está completamente fora das doutrinas bíblicas. Eu sei que o exemplo que eu dei aqui do morador de rua é um pouco
até indelicado da minha parte, mas é para deixar bem claro, bem fixo na mente para a gente entender, né? Porque muitas vezes essas heresias que, como a Bíblia já fala, né? Não há nada de novo debaixo do sol, vejo que elas já existiam nos tempos bíblicos. E aqui cabe uma questão muito interessante e certamente você há de concordar comigo. Nos tempos bíblicos era muito mais fácil de identificar uma seita. Por quê? Porque os apóstolos eles tinham comunhão direta com Cristo, andavam com Jesus, viviam uma vida de oração, então eles tinham muita comunhão. Então quando algo chegasse de falso, eles identificavam imediatamente. Por quê? Porque eles falam do Jesus verdadeiro. Então se alguém vier trazendo um outro evangelho, eles sabem que aquele outro evangelho é uma mentira. Hoje tem uma certa dificuldade de identificar isso. Por quê? Porque sejamos razoáveis. Hoje, a Igreja de Cristo, infelizmente aqui no Brasil, perdeu muito da sua identidade. Quantas pessoas hoje não vivem na prática da oração, do jejum, da leitura da palavra? São pessoas que são levados pelo evangelho fácil, pelo evangelho que não tem renúncia. A igreja hoje, que é a igreja que pode tudo. Hoje, se nós observarmos, nós temos igreja para tudo quanto é tipo de pessoas. Por exemplo, há uma pastora, por exemplo, a Lana Holden, ela é pastora e também ela é uma pessoa lésbica e ela é casada com uma outra mulher. E aí ela ela pastoreia uma igreja. Então veja que aqui é a discrepância, veja que isso aqui é o que? É uma heresia. Está trazendo um contexto completamente estranho, está trazendo uma questão da homossexualidade para dentro da igreja. E essas pessoas se enganam, achando que vão ser salvas. Não serão. Só serão salvas se porventura se converterem de todo o seu coração e sair de uma igreja dessa. Eu tive um amigo, um conhecido na verdade, que certa vez ele veio falar comigo a respeito da igreja e falou que ele ia para uma igreja que era uma igreja de homossexuais. Então veja que há aqui uma discrepância. Eu conheci um outro também era homossexual, que ele participava da ceia do Senhor e todo mundo sabia que ele era uma pessoa homossexual. Então veja que aqui também é uma questão de heresia. Então veja que a igreja hoje, né, a igreja no geral, eu sei que não posso nem mesmo ser taxativo, mas só para a gente ganhar um pouco mais de tempo, a igreja hoje, de modo geral, perdeu a sua identidade. Então ela não consegue identificar quando é uma seita e quando não é, quando é algo bíblico e quando não é. Por quê? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com jovens, né? Muitos anos com jovens, na liderança de jovens, ensinando jovens, né, na escola dominical, ensinando um estudo bíblico específico, né? Todo domingo eu tirava um domingo, né, todo domingo, melhor dizendo, para dar uma aula sobre um assunto específico. Então eu tenho muito contato, né, com jovens. E os jovens, de modo geral, principalmente as meninas, costumam fazer muitas perguntas. Por que elas perguntam muito? Porque elas não têm conhecimento do que é básico que a Bíblia menciona. Não tem, por quê? Porque não tem hábito de leitura. E o Brasil em si é um país que lê pouco. Nós lemos pouco. Então veja que é importante nós venhamos compreender, ler a palavra, para quando chegar uma heresia, nós conseguirmos identificar que é uma heresia e assim não dá espaço para ela entrar no templo, né, na igreja de Cristo. As ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Qual é a principal, os principais papéis do pastor? Bom, ele precisa alimentar a igreja. Como ele alimenta a igreja? Com a palavra. Então, se você é pastor ou almeja ser pastor, você precisa ler mais a palavra. Ainda que você hoje leia muito, leia mais. Se você não lê, então passe a ler. É importante que você leia e você medite naquilo que você está lendo. É importante que você compreenda os ensinamentos. Por que aquele autor falou esta frase, este texto naquela época? Nós precisamos ter uma ideia. Para quê? Porque quando você for pastor, ou se você já é o pastor, você vai saber alimentar a igreja com a palavra. O pastor ele não precisa e não deve de maneira nenhuma ensinar coisas da vida cotidiana, do modo geral, ou seja, em vez de ele ensinar da palavra, ele fala de coisas completamente aleatórias. Aí as pessoas vão para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. É claro que quando existe um texto, algo que você passou, por exemplo,
que é edificante para a igreja, você, claro, você menciona para enfatizar aquilo que você está dizendo. Mas quando uma pessoa, um pastor chega num púlpito, por exemplo, e começa a fazer piadas, por exemplo, e faz piadas, as pessoas rirem durante toda a ministração, o que acontecerá? As pessoas acharão graça do que essa pessoa está falando, mas ao mesmo tempo perderá a graça da salvação. Então, o pastor ele precisa compreender que a palavra ela é simples e séria, precisa ser pregada com verdade, com integridade. Então, o pastor ele precisa conhecer a palavra para poder alimentar a igreja. O pastor também precisa conhecer o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Por que ele precisa conhecer bem o caminho? Porque um dos papéis do pastor ele é guiar. Lembra lá no Salmo 23? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem vai guiar? O pastor vai guiar a ovelha. Então, o pastor, hoje, ele precisa fazer o quê? Exatamente isso. Guiar as ovelhas às águas tranquilas. Levar verdadeiramente o rebanho de Cristo para aquilo que realmente importa. Realmente fazer com que a ovelha ela seja tanto alimentada com a palavra e também ser guiada. Ele também precisa proteger o rebanho. E aqui aperto parafuso. Por quê? Porque muitos pastores hoje não querem saber de proteger o rebanho, eles querem se proteger do rebanho. Ou seja, eles não dão ênfase ao pastorado. Eles estão no pastorado por outras razões, não estão realmente envolvidos com a obra do Senhor. Não estão envolvidos, estão ali por um privilégio, por um salário, por exemplo, ou coisas desse gênero. Não tem nenhum compromisso com o rebanho do Senhor. Então, o pastor ele precisa proteger o rebanho. Proteger de quê? Das heresias, das seitas, do lobo, dos mercenários. O pastor ele precisa ter esse comprometimento com as ovelhas de Cristo. Depois da minha partida, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Isso aqui é muito importante, porque por mais que esse pastor, talvez seja o seu caso, ensine a verdade, por mais que o seu ensino seja verdadeiro, ainda assim, poderá acontecer de falsos profetas se manifestarem. Mas como você ensinou a verdade, o teu ensino ele é verdadeiro, as pessoas não se deixarão levar por aquilo que é falso. Por isso é extremamente importante que você fale a palavra, pregue a palavra, leve as pessoas à palavra do Senhor. Então veja que aqui é uma questão muito interessante, porque muitas vezes, o meu pastor ensina o que é verdadeiro, então todos aqui estão falando a verdade. Não é assim. Você pode estar numa igreja, o seu pastor alimenta você com um ensino verdadeiro, a igreja que você está é uma igreja verdadeira, mas ali pode haver e haverá falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores. Então é importante que você tenha os seus laços de amizade com pessoas da sua igreja, que você sabe que tem responsabilidade e compromisso com a verdade da palavra. Porque muitas vezes nós somos levados por aparência, pessoas que chegam com aquele terno novo, sendo um morador de rua, cheio de impurezas com a palavra e fale coisas que não são verdadeiras. Eu lembro que certa vez eu estava dando aula para um grupo de jovens e veio muitas questões acerca do que é pecado, do que não é, se tem respaldo bíblico, e eu falei para eles assim, olha, para tudo você achará respaldo bíblico. O pecado que você quiser cometer, a Bíblia vai te dar respaldo. Como? É só você pegar um texto fora do contexto. Então é importante que nós devemos ter essa questão, essa importância. E eu até lembro que eu fiz um desafio, olha, você fala o que você quiser falar, o que você quer, um versículo para você sustentar um pecado que eu falo para você, e você verá que é possível com a palavra, usando de forma equivocada, sustentar uma prática pecaminosa. E eles ficaram bem atônitos, pensando, não é possível. Então veja que quando nós vemos situações, quando observamos que uma pessoa está na igreja e usa a palavra do Senhor de forma contrária,
fora do contexto, é bom nós abrirmos bem os olhos, porque é extremamente fácil manipular os cristãos de modo geral com a palavra, porque você vai dizer, olha, a Bíblia está escrita assim, e a pessoa vai ver que realmente está, então o que vai acontecer? Então se a Bíblia diz, então realmente eu posso fazer. Então é perigoso, é extremamente perigoso. Então é importante que sim, você está debaixo de uma palavra pastoral, né, que é no caso do seu pastor, o seu pastor te ensina a verdade, ou talvez você seja o pastor, te ensina a verdade, mas isso não impedirá que falsos profetas se levantem dentro da sua igreja. Veja aqui, por exemplo, que nos tempos bíblicos já existiam, né, lá no povo hebreu, né, haviam também de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Então sempre vai acontecer esse negócio, por mais que a igreja seja compromissada com a palavra. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. Veja que muitas vezes o falso profeta ele não vai vir de longe. É claro que existe, muitas vezes vem. Ele vem chegando, né, vem de uma outra igreja e passa para a sua igreja, e você pensa que está ganhando um membro novo, né, mais uma pessoa, né, e geralmente é homem, e você pensa que, não, que maravilha, mais um obreiro, e realmente é um obreiro. Você chama ele para fazer uma obra na igreja, ele vai. Tudo que você chama ele para fazer, ele faz. Ele vai para o evangelismo, ele vai para a escola bíblica dominical, mas na verdade ele é um falso profeta. Ou seja, ele é um falso mestre, ele realmente ele é um lobo voraz, e é muito perigoso esse negócio de lobo dentro da igreja. Eu já falei aqui, e vou realmente me fazer repetitivo, mas é extremamente importante que a Igreja de Cristo se levante e acorde e atente para uma coisa. O ministério infantil, ele deve ser única e exclusivamente dirigido por mulheres. Jamais ponha homem na direção das crianças. Jamais, nunca, em hipótese alguma. Criança, ela precisa estar junto com uma mulher ou 2 mulheres. Jamais ponha homem. Por quê? Porque este homem que você pensa que é um homem de Deus pode ser um lobo devorador e vai fazer o quê? Isso mesmo, vai acabar com a infância das crianças. Vai fazer exatamente isso que você está pensando que ele vai fazer. Então jamais deixe um homem junto com as crianças, ainda que ele esteja junto com uma mulher, né? Seja, por exemplo, esposo e esposa, de maneira nenhuma. É a esposa e uma outra mulher. Nunca, jamais deixe homem junto com o departamento infantil, e em nome de Jesus, nós devemos olhar para as nossas crianças. Vemos grandes escândalos acontecendo dentro da Igreja Assembleia de Deus, porque por causa de muitas vezes que a igreja não vigia, certo que em alguns casos a igreja não tem nenhuma culpa, né? Mas em alguns casos a igreja põe esse homem para dirigir as crianças. Mais uma vez, jamais cometa esse pecado, esse crime, né? Por quê? Porque isso pode ser que aquele homem de Deus realmente seja um homem de Deus, não vai acontecer nada, mas pode ser que ele seja um lobo devorador. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que seriam essas coisas perversas? Às vezes não é nem perverso propriamente dito. Às vezes é algo que uma pessoa quer ouvir. Para olharmos, observarmos, quando você está numa situação difícil, passando uma prova, por exemplo, e você encontra uma pessoa que te dê razão, ainda que seja errado o que você está fazendo, qual é a tendência? A tendência é você abrir a guarda para essa pessoa e abraçar essa pessoa. Então, essa pessoa sendo um falso profeta, o que ela está fazendo? Ela está usando, ela está falando coisas perversas para você, para te atrair. Mas o perverso dela não é algo que parece ser perverso, parece ser bom. Por quê? Porque é exatamente aquilo que você quer ouvir. Então nós devemos ter muito cuidado com esses lobos devoradores, é verdade, e também com essas pessoas que se levantam, né, com homens que se levantam de uma forma perversa para poder manipular as pessoas dentro da igreja. Sinopse: os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso a apologética é tão necessária. O que é apologética? Definição:
A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Como fazer defesa de alguma coisa? Como faz? Como é que eu posso defender a minha fé? Como é que eu vou ter na prática doutrinária? Como é que eu vou fazer isso? Isso é chamado de apologética, que é, mais uma vez, a defesa lógica e racional da fé. Ou seja, a sua fé ela precisa ser lógica, você precisa ter uma lógica na sua fé. E a nossa fé ela é uma questão muito interessante, é muito importante que nós compreendamos que existe, de um modo geral, dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é quando, por exemplo, você vai sair de casa, o tempo, as nuvens negras estão pairando. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um guarda-chuva e vai sair com um guarda-chuva. Por quê? Porque a sua fé natural mostra que vai chover. Por quê? Porque dá para ver. As nuvens são negras, então tá dando trovão, raios, relâmpagos, então vai chover. Então isso é uma fé natural. Ainda não aconteceu, mas acontecerá e você sabe. Então isso é uma fé natural. O que seria uma fé sobrenatural? É o caso, por exemplo, que aconteceu com Elias, né? Quando naquele episódio que, olha, o que você está vendo? Olha, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ó, então corre que vem chuva aí. Isso é uma fé sobrenatural. Por quê? Porque não parece que vai chover. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem? O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? É absolutamente nada. Absolutamente nada. É certo que não vai chover. Mas o que o profeta de Deus disse? Ó, corre que vai chover. O que aconteceu? Caiu aquele pé d'água. Então veja que há aqui, de modo geral, uma fé natural e uma fé sobrenatural. Como é que eu defendo a minha fé sobrenatural? Tendo comunhão com o Senhor, lendo a palavra, meditando, observando os cenários das coisas que acontecem biblicamente falando. Porque se nós olharmos na bem da verdade, há alguns relatos bíblicos, ou talvez a maioria, que só dá mesmo para crer pela fé, humanamente falando não faz nenhum sentido. Por exemplo, o caso de Jonas, 3 dias dentro de um grande peixe. Como é que Jonas ficou lá 3 dias no ventre de um peixe e depois foi lançado no mar, né, na areia? E não foi em Nínive. Muitas pessoas falam em Nínive, mas não foi em Nínive. Você pode ver isso em Jonas capítulo 3, versículo 3. É que ele estava a 3 dias de jornada de distância de Nínive. Então o peixe, né, ou a baleia, né, como algumas traduções dizem, não lançou Jonas na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia. Como é que eu defendo esse caso? Como é que eu vou defender que Jonas foi engolido por um peixe, por um grande peixe, e ficou lá 3 dias? Então nós devemos observar isso na prática. É na prática que nós conhecemos melhor ao Senhor. Não é somente ler a palavra. É claro que quando você lê a palavra, você medita na palavra, você atrai, você começa a ter fé no Senhor. Mas quando você vê aquilo acontecendo na sua vida, aí as coisas mudam. E é sobre essa questão da comunhão, da prática, daquilo que aconteceu com você, é sobre isso que você vai defender o Evangelho. A que defesa Pedro se refere? Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Quando vemos, por exemplo, o caso de Pedro, que parece que seria mais uma... É como se, vamos trazer aqui para nós, como se ele estivesse num tribunal, foi acusado de algo, então ainda assim ele usou esse cenário para quê? Para falar da fé. E nós não somos diferentes. Quantas vezes você está num ambiente completamente hostil ou completamente fora da igreja, fora do âmbito espiritual, você usa aquela situação para falar do Evangelho de Cristo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer evangelismo com jovens e eu abordei uma pessoa do exército. O que eu fiz? Eu aproveitei que ele estava ali no exército, com a camisa do exército, e eu falei de quê? Do exército. Falei do exército de Cristo e coloquei ele ali dentro como sendo um soldado de Jesus. Ou seja, eu aproveitei a oportunidade. É claro que aqui é um pouco fora, porque aqui fala mais de tribunal, fala mais de acusação. Quando, não sei se já aconteceu com você, espero que não, mas se você já foi acusado de alguma coisa,
ter feito algo, ou que você tenha feito, ou que você não tenha feito, independente, você tem maturidade para usar isso para falar da fé cristã? Você vê que é uma situação bem difícil, né? Ainda mais se você não fez aquilo. Tem situações que nós observamos que nós devemos usar até aquilo que é contra nós para falar do Evangelho de Cristo. O que é isso? Isso é uma maturidade. Isso chama-se maturidade cristã. É difícil? Claro que é difícil. Mas nós, com a ajuda do Espírito Santo, nós venceremos. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-la biblicamente. Ou seja, em outras palavras, por que devemos combater as heresias? Por nós mesmos, para a nossa própria defesa, para que nós venhamos também observar as coisas que as pessoas falam. Quantas vezes as pessoas falam de alguma coisa, como é que você vai refutar aquilo se você não conhece aquela questão? Então, assim você faz o que? Você combate a heresia. Quando alguém vem falar com você de algo errado, você fala aquilo que é correto. Por isso, o cristão deve estar informado sobre as questões de que o mundo está ensinando, que a televisão está informando. Nós precisamos estar muito bem informados. E o bem informado aqui é bom deixar claro que qual é o tipo de fonte que você vê. Nem tudo que a internet fala é verdadeiro. Nem tudo que a televisão fala é verdadeiro. Nem tudo que sai no rádio é verdadeiro. Contudo que, dentre os três, o rádio costuma ser o mais sério, né? Ele tem uma tendência de ser mais verdade, né? O rádio não é muito de dar informação errada. É muito difícil. Eu, particularmente, conheci um caso de uma emissora de rádio que falou que o corpo de Ulisses Guimarães tinha sido encontrado. Depois foram ver que não, que foi algo que não aconteceu. A emissora, que era uma emissora muito idônea, né, que pertencia a um grupo de banco, né, que era o Banco Bamerindos, o que aconteceu? Eu não lembro se ela se retratou, mas depois eu tive conversando com a pessoa aqui, a locutora que falou, né, que deu a notícia, e ela, olha, depois que nós soubemos que não aconteceu nada daquilo, nós não sabíamos o que fazer. Por quê? Porque o rádio ele tem muito essa questão da veracidade, tem muito esse compromisso com a verdade jornalística, diferente da televisão e da internet. Então, que tipo de informação que você tem? A informação que você chega de TV aberta, se for TV aberta, você já pode ficar e deve ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a televisão, de modo geral, ela tem sempre uma parte, um partido político, um clube de futebol preferido, então ela é tendenciosa. Geralmente toda emissora de TV ela é tendenciosa. Ela fala a informação de uma forma que ela seja favorecida de alguma forma. Então é importante que nós venhamos ter informação adequada, sermos muito bem informados para quando vier alguma heresia nós sabermos combater. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Há pessoas que realmente estão com sinceridade no coração, mas não compreendem o Evangelho, não compreendem a questão da palavra, de defender a fé cristã. E qual é a grande questão aqui? Nós devemos ajudar as pessoas na compreensão da palavra, da própria fé até. Por quê? Para que assim elas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas venham compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, aos Romanos 10, 17. Então, quando nós temos essa questão da defesa, né, de ajudar os outros na compreensão da própria fé, e principalmente os novos convertidos, nós precisamos fazer esse trabalho. É importante que nós venhamos ser aquela mão amiga que vai orientar, olha, não vai por aí, é por aqui, a Bíblia fala assim, é dessa forma aqui, você está fazendo de uma forma contrária à palavra, e vai falando com jeito, né, com educação.
Sinopse: o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. O que são heresias? A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Na verdade, o cristão não foi só chamado de seita. Para muitas pessoas, nós também, participamos de uma seita. E eu já vou, daqui a pouco, te falar para você como identificar, algumas formas de identificar uma seita. Então, o que são heresias? Nessa questão de geral, heresia é algo contrário às verdades bíblicas. Por outro lado, aqui de uma forma bem clara, né? Mas para o muçulmano, por exemplo, heresia é para quem não segue a religião deles, para quem não segue o Alcorão. Só para te dar um exemplo. Como nós não seguimos o Alcorão, para os muçulmanos, nós somos o quê? Nós somos um bando de pessoas que pregam heresias. Olha que situação. Então nós entendemos que a seita, ela tem essa tendência. Cada um vai achar que o outro é seita. É diferente do cristianismo. O cristianismo tem algumas ramificações, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, Deus é Amor, a Igreja Batista, Presbiteriana. Mas todos nós, apesar de termos questões teológicas diferentes, nós somos tratados como irmãos. Um assembleiano não diz que um batista participa de uma seita. O batista também não fala que o presbiteriano participa de uma seita. O presbiteriano também não fala que a Assembleia de Deus é uma seita. A Assembleia de Deus também não fala que a Deus é Amor é uma seita. Nós somos tidos como irmãos. É bem verdade que a Igreja de Deus é Amor, geralmente, ela tem uma tendência um pouco mais fechada, né? Geralmente, os membros da Deus é Amor não pactuam muito com o pessoal da Assembleia de Deus, por exemplo, com a presbiteriana. Eles são mais individualistas, é verdade. Mas, realmente, todos vêm como cristãos. Aireses, no Novo Testamento. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. É importante que haja algum tipo de discussão teológica dentro da igreja, por membros. Por exemplo, você tem um irmão dentro da sua igreja que diverge de você teologicamente falando. Isso é saudável. Por quê? Porque ambos crescem. Vai ter uma hora que acabam chegando num consenso. O grande problema aqui é quando isso causa divisão. Por exemplo, você tem uma linha teológica e os seus irmãos têm outra linha teológica. E tem alguns irmãos que também concordam com você. O que acontece? Vai cada um para um lado. Cada um, você fica no seu grupinho e aquele outro irmão fica no grupinho dele. Então, o que está causando aqui? Uma separação. Deus não age no povo que está dividido. A única forma de Deus agir dentro da igreja é uma igreja unida, a unidade da igreja. E é por isso que nós devemos combater as heresias, as seitas. Para quê? Porque elas destroem a unidade da igreja, ou seja, a união da igreja. Então é importante que nós venhamos, né, como outros dizem, né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Então não há esse negócio de Paulo, Apolo ou Ceifas, né? Nós somos de Cristo. Então, como nós somos do Senhor, é natural que uma coisa ou outra nós vamos divergir. Por exemplo, eu tenho um irmão na igreja, na sede, que eu e ele tem uma questão muito curiosa, que nós divergimos em muitas coisas, principalmente as questões teológicas. Ele tem uma visão muito mais profunda do que a minha. Mas nós somos muito amigos. Somos muito amigos. Então veja que aqui não há uma discussão, né, de uma forma assim mais pesada do negócio. Nós discordamos um do outro em muitas coisas, entretanto nós concordamos com muitas coisas, temos muitas coisas em comum. Mas nem eu e nem ele não fica propagando dissensão dentro da igreja. E isso aqui é que eu quero chegar para você nesse ponto. Nós não devemos criar dissensões dentro da igreja.
porfias, divisões. Deus não está neste negócio. Heresias de perdição. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. Bom, aqui é uma questão mais complexa do negócio. E eu vou até colocar aqui uma lenha na fogueira sobre a questão das heresias de perdição. Veja aqui que tem alguns pontos, e o mais grave é quando diz respeito à divindade, que interfere na salvação. Geralmente é quando a pessoa nega a salvação por Cristo, que eu não preciso de Jesus para ser salvo. É algo dessa natureza. Então essa é a pior das heresias. Tem uma outra heresia também, que é um ensinamento bem complexo, que é a questão dos cessacionistas. O que são os cessacionistas? São pessoas que acreditam que os dons espirituais cessaram, não existe mais, foram somente até os apóstolos. Depois que todos os apóstolos morreram, se findou, o Espírito Santo não atua mais. E isso é uma questão de que? Cessacionistas. Bom, nós sabemos que o Espírito Santo continua atuando e continuará atuando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero colocar uma questão aqui muito importante sobre heresias. Por exemplo, ou melhor, sobre seita. Eu, particularmente, eu sou a favor do dízimo. Nós devemos ser dizimistas. Pelo menos é o meu pensamento. Você pode, claro, discordar. Agora, geralmente, o que as pessoas ensinam, o que os pastores ensinam? Se você não der o dízimo, você vai para um inferno. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque Jesus disse, a Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a questão aqui é no crer. Marcos 16 também vai falar sobre isso, né? Marcos 16,15. Todo aquele que crer será salvo. Veja que a questão da crença não tem a ver com o dízimo. Por que não? Porque se porventura, entenda bem o que eu vou dizer para você. Se para eu ser salvo, eu preciso aceitar a Cristo e dar o dízimo, ou seja, eu estou acrescentando algo a Cristo, ou seja, Cristo sozinho não consegue me salvar, isso é uma seita. Por quê? Porque uma das principais questões da seita é o quê? É dizer que, além de aceitar Jesus, você precisa fazer uma outra coisa, ler um livro. Por exemplo, os adventistas, por exemplo, dizem que tem que ler os livros dos escritos de Ellen White, porque se alguém não ler os escritos de Ellen White, vai perder a salvação. E isso é o quê? É uma seita. As pessoas muçulmanas parece que diz que toda pessoa tem que ir à Meca pelo menos uma vez ao ano. Se não for assim, vai fazer o quê? Vai perder a salvação. Ou seja, somente Jesus não é suficiente. E a Bíblia confirma que somente o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Então, se eu acrescento o dízimo à minha salvação, significa dizer que eu não creio em Cristo sozinho na cruz do Calvário. Para mim, ele não é suficiente para me salvar. Por isso, eu discordo da ideia, do ensinamento que fala que o dízimo ele é obrigatório para quem é salvo. Né? Que a pessoa que é salva ela é dizimista porque o dízimo ele é santo, né? Ou melhor, ele é sagrado. Então, veja que eu, particularmente, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu não vejo assim. Se você discorda de mim, por favor, deixa aí a sua opinião que eu quero saber. Sinopse. O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Essa questão das inovações doutrinárias, ela é perigosa. Quando surge uma teologia nova, por exemplo, mas você vê que ela é 100% bíblica, é uma coisa. Estava lá todo o tempo e ninguém observou. Eu até acredito que seja difícil de acontecer isso hoje. Mas essas teologias hoje é uma questão muito diferente, porque hoje há algumas questões pelas quais a Bíblia não menciona. Então a gente vem com uma roupagem nova para dizer que é algo novo, é inovador, é revolucionário. Só o sangue de Cristo. Conclusão. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Estamos a fazer, pela verdade, o que esses agentes da heresia
fazem pela mentira? Essa pergunta ela é muito pertinente, ela é muito importante, é muito relevante. Por quê? Porque as pessoas as de heresias falam coisas execráveis, mas eles usam a internet, usam a televisão, falam de tudo quanto é coisa e compram um espaço na televisão para falar heresias e falam com muito fervor, com muita força. E nós falamos com a mesma força da verdade? Ou nós recuamos? Nós devemos ter voz nesse negócio. A nossa voz precisa ser ouvida. Por quê? Porque nós temos a voz da verdade, que é Cristo. Quando nós falamos do amor de Cristo, do amor de Deus para com a humanidade, nós estamos propagando a paz, ou melhor, a verdade. João 17,17 diz que edifica-os na palavra que é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade, Deus é a verdade, a palavra é a verdade. Então, será que nós temos a mesma força de falar da verdade, da mesma forma que eles falam da mentira? Será que nós estamos perdendo o terreno para o pai da mentira, João 8,44, que é Satanás? Será que ele está usando mais os seus servos, né, os seus cavalos, para falar da mentira, e nós não estamos permitindo que o Senhor nos use para falar a verdade? É uma pergunta muito importante que eu quero deixar para você. Você não precisa responder, mas eu quero que você reflita sobre isso. Revisando o conteúdo. Número 1. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Número 2. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Número 3. Para a defesa própria. 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-los biblicamente. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito capítulo 1, versículo 9. Número 4, 2 Pedro 2,1. É nessa passagem que a hereses acrescenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. Número 5, estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Isso aqui é uma questão muito importante de nós tratarmos, é interessante, porque nós devemos verdadeiramente sermos fiéis ao Senhor e propagar o seu Evangelho. Tem aqui algumas questões pelas quais eu quero te passar sobre como identificar quando uma igreja é, na verdade, uma seita. Primeiro, o líder é supostamente santo, por isso ele não pode ser disciplinado nem tampouco repreendido. O que é isso na prática? É aquele líder que todo mundo fala dele, geralmente é pastor, né? É o pastor que é intocável, ele é ungido do Senhor, então ninguém pode tocar nele. Então, como ele tem várias visões, que na verdade a maioria das visões dele não é visão nada, é fruto da imaginação. Então ele é muito carismático, né? Todas as pessoas querem estar perto dele, né? Então tem essa tendência de que ele não pode ser disciplinado, não pode ser repreendido, tudo que ele falar está certo. E se estiver errado, nós devemos orar, entregar na mão do Senhor e fica o dito pelo não dito. Isso é uma seita. A Bíblia menciona, lá em Mateus 18, a partir do versículo 15, que o membro deve ser repreendido, né? Tem todo ali um parâmetro ali, que Jesus orientou, né? Vai com uma pessoa, se ele não aceitar, você leva mais uma, não é assim? E lá em 1 Timóteo, agora me fugiu a referência, mas está lá no livro de Timóteo, fala acerca dos presbíteros, que também devem ser repreendidos. Então, é importante que nós venhamos observar que quando alguém entra nessa questão de não poder repreender o líder, já é uma questão
a se pensar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceiteis acusação contra um presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Se o presbítero pode ser e deve ser repreendido, da mesma forma o pastor. Imagina, você está na sua igreja, você sabe que o seu pastor está pecando, a igreja toda sabe que ele está pecando, mas ninguém pode repreender ele. Aí eu te pergunto, Deus pactua com o pecado? Deus não poupou Davi do pecado, das consequências do pecado. Entre tantos outros, Eli era sacerdote e foi morto porque foi conivente com o pecado. Você acha mesmo que Deus não quer que o pastor seja repreendido? Muitas pessoas dizem, né? Ah, mas o pastor é ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós somos sacerdócio do Senhor. 2 Pedro 2,9. Então é importante que observamos que o pastor, ele é um membro, é ovelha como nós. Ele tem um cargo eclesiástico mais alto, né, o mais elevado, mas ele deve ser sim repreendido caso esteja em pecado. Tirar texto fora do seu contexto para embasar um ensinamento novo e revolucionário. Quantas vezes você não vê pessoas, principalmente na internet e também na televisão, líderes que pegam um texto fora do seu contexto para embasar algo que agora vai ser revolucionário, agora você vai conseguir tudo o que você quer, agora Deus tem obrigação de te abençoar. Olha a situação, olha até que ponto nós chegamos. Deus agora ele é obrigado a abençoar alguém. Olha que situação. Visões espirituais, tais como um anjo me apareceu como uma mensagem da parte de Deus, ou que foi ao céu ou ao inferno. Quantas vezes você já não ouviu pessoas dizendo, ó, eu fui ao inferno e vi fulano de tal tá lá, Beltrano tá lá, aquela ciclaninha também tá lá. Olha, eu fui ao céu e não vi fulano de tal, eu não vi o pastor lá, eu vi foi fulano. Entrou nesse negócio? É seita. Por que é seita? Porque ninguém vai ao inferno, o inferno está fechado, ele ainda não foi inaugurado. Ele só será inaugurado naquele grande dia, quando o diabo e seus anjos, né, a morte, o falso profeta for jogado lá. Por enquanto, o diabo está solto por aí. Então, quando uma pessoa, e também a questão do céu, algumas pessoas dizem que quem morre vai direto para a glória, não é verdade esse negócio também? Até por uma questão rápida aqui, quando a pessoa diz que foi ao céu, veja que a pessoa começa a falar um monte de coisa que viu lá. Observe que o apóstolo Paulo, ele foi ao céu e o que ele relatou quando voltou de lá? Nada. Ele não conseguiu falar. Então você acha mesmo que hoje, as pessoas de hoje, têm o mesmo nível espiritual do apóstolo Paulo? Você acredita mesmo? De todo o seu coração? É claro que existem pessoas na igreja que têm uma comunhão muito profunda com o Senhor, mas igual ao apóstolo Paulo? E mesmo se for o caso, se o apóstolo Paulo não trouxe nada do céu, ele não conseguiu falar, por que os de hoje conseguem? Isso é fruto da imaginação. Então isso também é uma forma de observar que a pessoa faz parte de uma seita. Outra questão também é a questão de obras, né? A pessoa é salva por obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que não. Diz que nós não seremos salvos por nossas obras. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Nós somos salvos pela graça. A graça que nos alcançou. Nós, como salvos, praticamos boas ações, né? Boas obras, mas as nossas boas obras, elas sozinhas não dão salvação a ninguém. Elon Musk, por exemplo, chegou a falar para a ONU que se quiser, ele dá todo o dinheiro para acabar com a fome no mundo. Olha que coisa boa, né? Imagina que ele faça isso, acabe com toda a fome do mundo. É claro que a ONU não aceitou, porque isso é uma questão política, né? Não é prático, né? O mundo existe fome hoje porque é político, é um problema político. Eles não têm interesse de acabar com a fome, tanto é que Elon Musk, né, disse que dava o valor em dinheiro, mas queria a nota de cada coisa que foi comprada. Então a ONU desistiu. Mas imagina que o Elon Musk faça isso. Ele vai ser salvo? Não. A atitude dele é louvável, é de espantoso, é lindo de ver, mas se ele não aceitar a Cristo como Salvador, vai morar no céu não. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras. Geralmente não creem na volta de Jesus, ou marcam data para este acontecimento.
a Adventista, a Igreja Adventista, acho que já marcou uma vez, né, que é a volta de Jesus, e os Testemunhos de Jeová também costumam marcar uma data ou outra que Jesus vai voltar e eles nunca acertam, né? Isso é o quê? É uma seita. Ou eles não acreditam na volta de Jesus, eles não acreditam, ou quando acreditam, eles estipulam datas específicas, eles fazem uma matemática usando a Bíblia, o versículo tal, do livro tal, do dia tal, então por conta disso, tal dia vai acontecer a volta de Jesus. Então o que é isso? É uma seita. Por quê? Porque somente o Pai sabe da volta, mas eu vou te lembrar o seguinte, Jesus também sabe o dia que ele vai voltar. Por que ele sabe? Porque ele é Deus, e Deus sabe de todas as coisas. Então, por que quando ele foi questionado, ele falou que somente o Pai conhecia? Porque quando Jesus foi perguntado quando se daria a sua volta, ele estava respondendo como homem e não como Deus. Pregam prosperidade na terra. Geralmente eles não pregam a questão da salvação. Eles pregam muito a questão da prosperidade. Às vezes até pode ser que falam do céu, mas dão mais ênfase à prosperidade da terra. Mas a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque a traça não corrói. O nosso coração deve estar no céu, o nosso tesouro deve estar no céu. Nós devemos estar lá. Então esses líderes, essas seitas costumam pregam muita prosperidade, porém na terra. Outra questão, Jesus não é o centro dos ensinamentos. Eles ensinam de tudo, menos de Jesus. De Jesus eles falam bem pouco, e às vezes não falam nada. Isso é o quê? Isso é uma seita. Não tem Jesus no centro? Se não tem Jesus no centro, é uma seita. Somente os fiéis da seita serão salvos. Não é assim? Tem algumas igrejas evangélicas também que têm esse pensamento. Olha, você tem que ser da nossa igreja porque se você não for, você vai ser perdido. A Adventista também tem essa questão de ser exclusivos, né? A Adventista fala que nós somos a igreja verdadeira do Deus vivo porque nós não tropeçamos em nenhum mandamento, inclusive nós guardamos o sábado. Para eles, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana e as demais são seitas. Então veja que aqui é completamente fora este negócio. Então essas são algumas questões pelas quais tem a seita, né? Existe a seita. No Brasil tem cerca de 2.240 seitas e religiões. Então você vê que o leque é bem grande. Muitas seitas, muitas religiões. Por exemplo, o espiritismo, no Brasil, cerca de 2% do Brasil é espírita, o que faz do Brasil o país mais espírita do mundo, infelizmente. Então veja que nós devemos observar essas questões, ter informações corretas, para quê? Para quando vier estes ensinamentos, nós sabermos combatê-lo. Com o quê? Com a palavra. Nós devemos confrontar com a palavra. A nossa única regra de fé e prática. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!